Olá pessoal, eu andei meio sumido porque eu estava resolvendo alguns problemas e também estava trabalhando, ainda estou trabalhando na biblioteca de cartão de memória. Na verdade, a de cartão de memória eu já terminei, eu estou trabalhando no sistema de arquivos. Mas eu também estava resolvendo alguns problemas, então é, me ausentei por um período. O vídeo de hoje não vai ser um vídeo longo e também não vai ser de um assunto muito aprofundado. Vai ser apenas que eu vou deixar um arquivinho para vocês de geração de tons. Por quê? Porque talvez vocês estejam fazendo isso na mão, com while, com for. Então eu já trago um arquivinho para deixar de uso prático para vocês. É só incluir o arquivo no seu projeto e usar como desejar. O único requerimento dele é que você tem que ter alguma função de temporização em microsegundos, em delay US. Se não tiver na sua ideia padrão, você pode fazer também essa função de delay com um laço de repetição, mas aí você vai ter que calibrar manualmente para ficar bem certinho o tempo. Bom, e hoje eu não preparei uma segunda câmera, então vou mostrar nessa câmera mesmo. Qual que é o setup de hoje? O gravador, o microcontrolador e esse alto-falante. Esse botão é para quê? Para leitura? Não, ele é apenas uma chave que liga o pino positivo do alto-falante no pino do microcontrolador, que senão, se ficasse ligado aqui direto, ia atrapalhar demais. Então, quando eu quiser testar, eu aperto o botão. Bom, pessoal, eu já estou aqui no Moonriver. Aqui tem um projetinho básico, não tem nada nele, nem a serial estou usando, tanto que eu comentei aqui a função de configuração da serial. Então, eu já incluí a biblioteca Tone Generator. Eu vou deixar, quando eu disponibilizar ela, provavelmente assim. Não vou deixar com esse espaço, porque não é padrão, é porque eu esqueci de modificar, mas vai assim mesmo. E aí, aqui dentro, a única coisa que a gente vai usar são funções, né? Bom, esse aqui é o arquivo do gerador de tons. Mas, qual que é a diferença de um simples toggle no pino? Geralmente você faz o pino togar e vai escutando e vai mexendo na frequência até chegar no valor arbitrário que você deseja. Aqui, diferentemente, você pode fazer isso também. Nada impede você colocar o seu valor. Mas eu já deixei esses valores aqui pronta com as notas musicais em várias oitavas. E de onde que eu tirei isso aqui? Bom, a primeira oitava fui eu que fiz. E depois eu calculei, que tem um cálculo base, disso aí depois você procura para saber. Tem um cálculozinho base que você pega apenas os valores da primeira oitava e faz as contas e você automaticamente acha isso aqui tudo. São 10 oitavas. Então estão todos prontinhos os valores de cada nota. E por que aqui, ó, 127? Porque são 127 valores aqui. E de onde que saiu esse 127? Do MIDI. Então, não significa que a gente vai tocar um MIDI aqui exatamente como o MIDI ele é feito. Isso aqui quer dizer que aqui eu estou usando os valores padrões das notas MIDI. Então, se um arquivo MIDI tiver nota 30, ele vai corresponder exatamente nota 30 aqui. Bom, e as configurações que a gente tem que fazer? A função que seta o pino e a função que reseta o pino. E aqui, ó, os requerimentos, pré-requisito, a única coisa que você tem que ter no seu microcontrolador, na sua ideia, é uma função de delay microsegundos, não pode ser milissegundos, tem que ser microsegundos. Se você não tiver, faça uma função na mão, né? Bom, aqui embaixo, o que eu tenho? Eu tenho Music 10, não vai ser 10, vai ser o valor que você a quantidade de valores que você colocar aqui. Para que isso aqui serve? Caso você queira carregar um arquivo dentro do seu microcontrolador, seja as próprias notas em sequência, bonitinho, ou os dados de um arquivo MIDI específico que você preparou, que não serve qualquer um, você coloca aqui e aí a sua função chama isso.
esse oitavo aqui é apenas para ajustar. Talvez você criou uma melodia que estava bonita, mas na hora que jogou aqui, a oitava não ficou muito boa, você ajusta. Quanto mais alto esse número, mais o tom desce. Então, o padrão é 1. Mas se você quiser alterar a oitava, você vai aumentando. Por que eu tenho duas funções que fazem a mesma coisa? Elas não fazem bem a mesma coisa. Por quê? Eu já até deixei na descrição. Essa função aqui, ela gera o tom, ela apenas toca o pino e sai. Então, para que isso aqui serve? Caso você tenha um loop, você chama lá, uma flag de delay, zera a flag de delay, e enquanto aquela flag não chega no valor limite, você executa essa função aqui, ou com valor arbitrário, ou com o valor da nota. Nesse caso aqui tem que ser o valor da nota. Bom, e a segunda função, o que ela faz? Ela faz a mesma coisa, toca o pino. Qual que é a diferença? Você pode definir a duração do pulso. Então, independente da nota que você colocar, pode ser a mais baixa ou a mais alta, ele vai ter a mesma duração em milissegundos que você colocar em duração. Então, essa função aqui já é uma função pronta, não precisa de nada externo, ela usa a mesma base da sua delay US. Ela apenas calcula o valor total e ele divide por 1000 e pega a sua duração. Então, basicamente, ela é uma funçãozinha pronta. Então, se você joga qualquer nota aqui, você chama essa função, coloca a nota e a duração, ela vai fazer, ela vai tocar a nota naquela duração. Aqui embaixo eu coloquei duas funçõezinhas. Essa primeira aqui, o que ela faz? Ela faz tone play, porque eu posso tanto chamar a função tone gen e fazer uma por uma, ou eu posso, dentro dessa função tone play, eu posso usar os dados que eu coloquei em music. Por que isso é interessante? Você tem um arquivo com todas as suas notas, uma atrás da outra, bonitinho. E aí, em vez de você ficar apenas chamando tone gen nota naquela posição de i, você já chama tone play. E ele vai carregar os valores daquela sequência de notas e vai jogar aqui dentro e vai executar perfeitamente. Esse tempo aqui, você pode até colocar aqui dentro. Inclusive, você pode colocar no parâmetro também qual a música que você quer. De repente, você está trabalhando com 2 arquivos de música. Então, coloque aqui dentro. Passe a sua música como um parâmetro. Mas isso aí você pode modificar. E esse while aqui, o que ele diz? Isso aqui é para não passar do limite de notas que você tem. Então ele faz um size off de music. Então quantos bytes tiver dentro de music, ele vai ler até ali e depois ele vai parar. Então não tem segredo. E essa MIDI aqui, o que ela faz? Você pode pegar qualquer arquivo comum que caiba dentro do seu microcontrolador, claro, e pôr para essa função executar. O que vai acontecer? Nesse caso aqui, 160 milissegundos, vai executar sempre nesse padrão. Se a nota do MIDI for maior, lá ela vai tocar maior. Quando você joga aqui dentro, vai tocar todos em 160 milissegundos. Por quê? Porque para conseguir o tempo do MIDI não é uma coisa muito fácil. E também o MIDI não pode ter 2 notas juntas. Ele tem que ter uma nota aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Ele não pode ter 2 notas juntas, ou seja, um acorde. Então, por isso que não serve qualquer MIDI. Você tem que fazer o seu MIDI manual, com nota por nota, para ficar bonitinho. E o que essa função aqui faz? Bom, aqui eu tenho MIDI Channel, o canal 0. Se foi você que fez, só vai ter o canal 0, né? Então eu estou supondo que você mesmo tenha criado o seu MIDI. Então aqui, canal 0.
o i de incremento. Beleza. Aqui o mesmo while para ler até o final do seu arquivo. E o que eu verifico aqui? Eu vou incrementando aqui, ó, i, até eu achar 0x90. Se eu achei 0x90, mais o canal que vai de 0 a f, são 16 canais. Se eu achei isso, significa not on, ou seja, nota 1, uma nota válida. Se eu achei isso, o próximo byte é uma nota válida. Então, vou tocar aquela nota que eu achei depois de 0x90 nessa duração aqui. Bom, esse arquivo não tem muita complexidade. A única coisa que você tem que fazer é setar a função, colocar a função de seta o pino, a função que reseta o pino, a função de delay US, microsegundos, colocar os seus dados da música ou fazer manualmente e configurar a oitava. Se você não gostou daquele tom, você mude o tom aqui. Não tem segredo. Pessoal, agora eu vou executar algumas notas com a função ToneGen para vocês verem que funciona corretamente. Então, aqui ó, eu chamo ToneGen, beleza. Aqui, beleza. A nota 60 e eu quero ela por 500 milissegundos. Copio e aqui eu quero agora a nota 64. Então, beleza. Vou fazer a compilação, fazer o download. E beleza. Vamos cortar aqui agora. Vamos ver se vai funcionar corretamente. Então, está funcionando corretamente. Pessoal, eu vou só demonstrar para vocês rapidinho aqui. Aqui, ó, eu não vou mudar a nota, vou deixar a mesma nota. O ajuste de oitava padrão, para as notas serem padrões, é 1. Então, ele é vezes a nota vezes 1. Não tem ganho nenhum. Ganho, quando eu dou ganho, eu aumento o tempo. Se eu aumento o tempo, o período aumenta. O que isso faz? Faz a frequência descer. Então, quando eu aumento esse número aqui, a minha frequência cai. Então, o meu sinal sonoro, ele faz uma oitava a menos. Então, ó, se eu colocar aqui, ó, 2, compilar, fazer o download, fez o download, certo. Então, agora, as mesmas notas. Então, beleza. Essa é aquele ajuste de oitava que eu coloquei lá dentro da configuração. Bom, como vocês viram, está funcionando perfeitamente. Eu coloco a nota que eu quero e a duração em milissegundos. E vai respeitar aquilo ali. Eu posso fazer uma melodia inteira daquele jeito ali, manualmente. Só que tem uma forma interessante de se fazer isso. Vou demonstrar para vocês agora. Bom, pessoal, tem esse site aí, ó. Ele é o Online Sequence, sequenciador online. O que dá para fazer aqui? Eu posso criar um arquivo MIDI. Aqui eu tenho minhas teclas. Então, aqui, ó, eu vou vendo qual nota que eu estou tocando. Muito bem. Então aqui, o que eu posso fazer? Eu posso ir criando notas. Só que tem que ser uma de cada vez, não pode ser uma em cima da outra. Não posso fazer isso aqui, por exemplo. Se eu fiz isso, eu clico nela e deleto. Então eu vou criando a minha melodia de acordo com o meu gosto. E depois... Beleza. Se tá certinho isso aqui, eu faço isso aqui e salvo. Vai aparecer um link no cantinho, clico nele e faço o download. Tem um botãozinho de fazer o download do MIDI. Então, aí você coloca isso no seu microcontrolador. Bom, eu criei uma conta aqui e eu criei uma... Criei não, né? Copiei uma melodia. Então, eu montei essa melodia aqui, ó. Tenho certeza que vocês conhecem isso de algum lugar. E aí,
eu venho nesse botãozinho aqui, ó, Download MIDI, e vou salvar isso na área de trabalho. Tiroleio, beleza. Pessoal, depois que eu tiver já baixado o meu arquivo MIDI que eu criei, não pode ser outro, desde que o outro respeite não ter uma nota em cima da outra, ou seja, não ter um acorde, tem que ser nota única e que bata com o tempo que você quer, senão vai ficar estranha a melodia. E aí, beleza. Depois que o arquivo está na área de trabalho, eu arrasto ele para cima desse programa aqui, ó. Vou deixar o link para vocês, HXD. Arrastei, ele abriu aqui. E aí, o que eu faço? Ó, eu venho em arquivo. Ele não mostrou a janela aí para vocês, mas eu vou falar. Você vai em exportar. Aí, a segunda opção que vai ter lá é C. Então, exporte em C. Beleza, C. Ele vai pedir a janela para salvar. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Clique em trabalho e salvo. Então, salvou um arquivo tiroleio.c. Bom, então o que eu faço agora com esse arquivo tiroleio.c? Bom, agora a primeira coisa que você vai fazer é abrir ele com o seu bloco de notas. Bom, vocês não vão estar vendo aí, mas eu vou explicando para vocês. Você clica em cima do arquivo tiroleio.c, ou o nome que você colocou, botão direito, abrir com. E aí você abre com o bloco de notas. Beleza. Deixa eu carregar a janela do bloco de notas. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, isso aqui é o bloco de notas que eu abri o arquivo .c que eu criei lá no HXD, que eu criei através do arquivo MIDI original. O que ele tem aqui? Ó? Ele tem um vetor com 1156 bytes. Nesses bytes inclui também o cabeçalho do arquivo, mas não importa pra gente, você pode executar com o cabeçalho que vai funcionar. Qual que é o problema? Desperdiça espaço. Mas depois eu vou demonstrar um truque para vocês. Então o que você vai fazer? Ó? Da ponto e vírgula final, você seleciona tudo e pode pegar aqui, ó, do colchete para frente, que vai facilitar. Então Ctrl C. E aqui dentro, onde está Music, o que você vai fazer? Do ponto e vírgula até o colchete. Ctrl V. Beleza. Aliás, eu cometi um errinho aqui, ó. Então, vai ser o seguinte, ó. Aqui tem que ser static. Para quê? Para salvar esse arquivo na memória flash do programa. Coloquei os dados do nosso MIDI lá. Dentro de MIDI Play, selecionei o tempo 300 milissegundos e chamei essa função aqui, ó. Aí eu compilo essa função, vou fazer o download para o microcontrolador. Fez o download e agora a gente vai ver se isso funcionou mesmo. Vou desconectar para tocar do início, aperto o botão. Então, funcionou perfeitamente. Está corretamente, está funcionando perfeitamente, lendo os dados do nosso MIDI. Qual que é o problema? Como o MIDI tem vários outros bytes de controle, vai desperdiçar muita memória. O que você pode fazer? Você pode, de acordo com você vai lendo, vai achando o 0x90 e vai tocando as suas notas, você pode, além de tocar suas notas, ir imprimindo isso no terminal serial. Já imprime com vírgula, para ficar facilzinho de você copiar e apenas gerar um arquivo completo com as suas notas todas sequencialmente. Então você economiza muito memória e tem um arquivo muito mais leve para funcionar perfeitamente. Bom, pessoal, então no vídeo de hoje foi isso. Foi apenas para trazer esse arquivinho para vocês. Uma coisa muito simples, mas talvez ajude alguém, né?
Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreve aí no canal, nos 100 inscritos, já disse para vocês. Vou fazer um vídeo, na verdade, uma coisa que todo mundo já faz, que eu vou fazer de um jeito diferente. Acredito que vai ter uma função especial que vai servir muito para os seus códigos. Então, até o próximo vídeo e se inscreva aí.